Vamos continuar com a segurança da informação. Vamos falar sobre a parte de segurança de rede de computadores. Observe aí na imagem o desenho de uma rede de computadores. Temos aqui um esquema de uma rede, onde temos 3 computadores conectados através de um switch. Já vimos isso na parte de hardware. Bom, o switch permite fazer com que a informação chegue a um determinado computador específico da rede. Nessa rede aqui de 3 computadores, temos um deles que vai ser o nosso servidor. Servidor da rede local. Temos aqui mais 2 PCs, computadores pessoais. Então esses 3 computadores conectados em rede através de um switch formam a chamada rede local. Para essa rede local ser protegida, precisamos de um sistema de segurança conhecido como firewall. O firewall, a tradução, é a parede de fogo. O símbolo do firewall é uma parede na forma de incêndio, na forma de brasa, a cor de brasa. O firewall, ele permite filtrar, ele vai bloquear todas as conexões de entrada e saída da rede. Veremos isso logo em seguida. Conectado ao firewall, podemos ter uma máquina conhecida como honeypot. Honeypot, o pote de mel, que vai simular falhas de segurança. No firewall, podemos ter também um programinha conhecido como proxy, chamado de servidor proxy, no local aí onde se instala. O firewall podemos também ter uma máquina que vai funcionar como proxy, veremos aí qual o papel dela. Para proteger uma rede de computadores, ainda precisamos que no servidor tenhamos um sistema de detecção de intruso, o sistema IDS. Sistema de detecção de intruso é um programa que vai identificar se existe invasão ou não dentro da rede. Alguém que tente acessar dados não autorizados poderá ser identificado, é conhecido como sistema de detecção de intruso. E todas as máquinas têm que conter um programa conhecido como antivírus ou anti-malware. Antivírus tem que estar presente em todas as máquinas da rede. Então, nessa parte de nossa aula, veremos esses conceitos: firewall, proxy, honeypot, IDS e antivírus. O objetivo é garantir segurança em uma rede de computadores. Essa rede de computadores é conectada à internet, que é a nuvem computacional, através de um modem. Toda vez que uma rede local se conecta à internet, ela tem que ter o firewall para protegê-la. Bom, vamos começar com a ideia de firewall. O que é o firewall? O firewall é um dispositivo de segurança. Dispositivo significa hardware, é um equipamento de uma rede que monitora o tráfego da rede. Para monitorar, precisa de um programa, que é um software. Então, firewall é uma combinação de hardware e software. É uma máquina onde tem um programa que monitora o tráfego de dados da rede. Esse tráfego é tanto de entrada quanto de saída. Tudo que entra ou sai da rede tem que passar pelo firewall. E decide. O firewall decide como? Através de regras que são criadas pelo administrador da rede. O administrador da rede cria regras que permitem ao firewall decidir permitir ou bloquear o tráfego específico de acordo com o conjunto de regras de segurança. Os firewall têm sido a linha de frente de defesa por mais de 25 anos, desde a década de 80, quando iniciou aí. No final da década de 80, inicia aí a internet, a rede mundial de computadores, e as redes locais se conectando à rede mundial precisam do sistema firewall. Então, repetindo o que vimos sobre firewall, que está dito aqui no texto. O firewall é uma combinação de hardware e software, é uma máquina com um programa, onde este programa permite definir regras que bloqueiam o tráfego de informações, entrada e saída da rede. Bom, este vídeo aqui mostra a ideia, uma simples ideia do que é o firewall. O firewall é uma parede de fogo. Quando os dados chegam à rede de computador, estão vendo aí os pacotes de dados chegando à rede do computador,
Quando ele chega, vindo da internet, à rede de computadores, encontra uma parede. Essa parede tem portas. As portas são numeradas. A porta 25, a porta 80 permitem entrada de dados. Já a porta 23, ela está bloqueada. A porta 53 está bloqueada, então os dados não entram, eles são destruídos. A porta 21 está bloqueada. Cada porta dessa representa um protocolo na internet. A porta 80 é o HTTP. A porta 25 é o SMTP. A porta 21 é o FTP. Então, cada porta é um protocolo. O objetivo do firewall é justamente bloquear o acesso à rede, ou permitir o acesso à rede através de portas, as portas TCP/IP. Bom, minha gente, vamos continuar falando, não é? Depois aí veremos questões sobre firewall. Este videozinho que você viu, esse pequeno fragmento do vídeo, ele está disponível no YouTube, caso você queira assistir, através do título Animação 3D, Rede de Computadores, Animação 3D. Então, se você for lá no YouTube e digitar Rede de Computadores, Animação 3D, você vai ver esse vídeo. Ele tem 13 minutos e ele descreve desde a criação dos pacotes TCP/IP até a transmissão desses dados dentro da rede local e chegando a um outro ponto, em uma outra rede, em outro lugar do mundo. É muito interessante esse vídeo, assista. Bom, o honeypot. O que é o honeypot? O honeypot, ele simula falhas de segurança do firewall. É uma maneira de iludir a pessoa que tenta invadir. O honeypot, a tradução é pote de mel. É uma ferramenta que tem a função de propositalmente simular falhas de segurança de um sistema e colher informações sobre o invasor. É uma espécie de armadilha para o invasor. Quando o invasor tenta acesso à rede de computadores, à rede local, então temos a LAN, que é a rede local, temos o firewall, temos a internet. Quando o invasor tenta acessar a rede, ele tem que passar pelo firewall. O firewall bloqueia o acesso à rede e lança esse invasor em um local conhecido como honeypot. O honeypot é uma máquina, é um computador que simula a falha de segurança. E aí vai ser utilizado mecanismos, técnicas de identificação de quem é este invasor. O honeypot funciona dessa forma. O atacante, ele tenta acesso ao servidor da rede local, da LAN, só que o sistema firewall bloqueia esse acesso, bloqueia o acesso e desloca ele para o pote de mel. E aqui, esse pote de mel simula a rede real. Simula a rede. O invasor pensa que invadiu a rede, mas na verdade ele está sendo iludido. E aqui teremos a presença do chamado hacker, que é uma pessoa contratada para garantir que a rede esteja protegida. Este atacante é conhecido como cracker. Veremos esses conceitos cracker. Veremos esses dois conceitos a seguir. Então, o invasor, que procura causar dano, que tenta causar dano ou roubar dados, é o cracker. E a empresa contrata hackers para proteger. Bom, além disto, existe algo chamado proxy, o servidor proxy. O servidor proxy é o termo utilizado para definir os intermediários entre o usuário e seu servidor. Por isso desempenha uma função de conexão de computador local à rede externa. O objetivo do proxy, como disse aqui o texto, é intermediário. Um exemplo do uso do proxy, que é muito utilizado em redes, o proxy, quando você solicita uma página web, o proxy armazena essa página e fica guardada em um cache, uma memória do tipo cache, e quando o outro usuário tenta acessar a mesma página, a página já está lá no proxy e ela é mais rápido o acesso, torna o acesso à página web mais rápido. Isso é conhecido como servidor proxy. Só que ele tem um outro objetivo também. O proxy, ele permite filtrar dados. Tem endereços que são bloqueados na rede local. O administrador bloqueia determinados sites para que os usuários não acessem. Por exemplo, Facebook, para a pessoa não ficar perdendo tempo no horário de trabalho. O YouTube, para a pessoa não ficar baixando os vídeos ou vendo vídeos
Baixando não, vendo vídeos, né? Embora seja possível baixá-los também usando outros programas, mas para perder tempo ficar vendo vídeo em vez de fazer o seu trabalho, que não é este o trabalho da pessoa naquele momento. Então, o administrador pode bloquear páginas através do proxy. Está aqui dito, ó, o administrador de uma rede de dados pretende barrar o acesso a um conjunto de conteúdos online. Implementa-se um servidor proxy para isso, que será responsável por filtrar todos os pedidos das máquinas clientes. Então, proxy é uma máquina entre a rede local e a internet. E qual é o objetivo do proxy? Primeiro, armazenar dados visitados, páginas web já visitadas, serviços já visitados na web, para agilizar isso dentro da rede local. Fica mais rápido porque aí não precisa buscar na internet o que já foi visto antes. Então ele armazena o que você já visualizou antes para que outros possam visualizar também de uma maneira mais rápida. Segundo lugar, o proxy permite que bloqueie endereços que não são de interesse da empresa. Bom, veja aí como funciona o proxy. Ó. Tem um pequeno trecho aí do vídeo. Também esse vídeo já disse, rede de computadores, animação 3D, que está disponível no YouTube. Quando os pacotes chegam na empresa, os pacotes são examinados. Esses são os pacotes TCP/IP. Esses pacotes são examinados. Aí vai verificar, o proxy verifica qual é o conteúdo. Esse conteúdo aí é business, comércio, né? É importante para a empresa, negócios. Esse pacote ele é liberado no proxy. Agora, por exemplo, se o pacote é examinado e o pacote, o objetivo dele é acesso a páginas de sexo. Bom, esse pacote não deve ser visualizado, não deve entrar na rede de computadores. Então esse pacote é sumariamente destruído no proxy. Então o proxy ele filtra pacotes de dados de acordo com o seu conteúdo. É diferente do firewall. O firewall bloqueia portas e acesso a programas. Bom, gente, vamos continuar falando do IDS, o Sistema de Detecção de Intruso. O Sistema de Detecção de Intruso, IDS, refere-se aos meios técnicos de descobrir em uma rede acessos não autorizados que podem indicar a ação de um cracker. Observe o termo utilizado, cracker é um invasor que procura causar dano, ou até mesmo de funcionários mal intencionados. Ó. O objetivo do IDS, Sistema de Detecção de Intruso, é verificar se algum funcionário quer ter acesso a dados não autorizados, ou se algum invasor quer ter acesso a dados que é claro que não são permitidos. Então o que é que se faz? Instala-se um programinha chamado IDS, ele fica fazendo uma auditoria em tudo que é, toda tentativa de acesso dentro da rede. Quando alguém, funcionário ou invasor, tenta acesso não autorizado, o IDS alerta o administrador, ele manda um aviso para o servidor da rede, o computador que o administrador utiliza, ou para o notebook dele, ou para o próprio celular, uma mensagem avisando que alguém está tentando acessar a rede de uma maneira indevida. Significa um ataque, que pode ser do próprio funcionário da empresa, ou pode ser de alguém que passou pelo firewall. Então existe um programa conhecido como IDS. Normalmente ele é instalado no servidor, mas ele pode também ser instalado de outra forma, em outras máquinas. Bom, e para finalizar temos o programa antivírus. O programa antivírus é importantíssimo na segurança de rede de computadores, porque ele impede que programas maliciosos entrem na rede. Como é que um programa malicioso entra na rede de computadores? Existem duas maneiras muito importantes. É o anexo de e-mail, não o e-mail, o anexo do e-mail. Então, quando a pessoa abre um anexo de e-mail, pode existir ali um programa executável, que seja um malware. Dentre os malwares, um vírus. Mas pode ser, além disso, pode ser um worm, pode ser um spyware, existem muitos malwares. Então, o anexo de e-mail pode conter malwares, que são softwares maliciosos. Outro é a mídia removível, um pendrive, um cartão de memória, um HD removível que alguém trouxe e conectou no computador da empresa. Isto pode fazer com que contamine a rede de computadores com um malware também. Então essas são as duas principais fontes de malwares, de vírus, worm, spyware e outros programas maliciosos. Bom, para isso como é que se bloqueia? Se utiliza um programa antivírus. Aí você está vendo o nome dos principais programas antivírus e é necessário que conheça. Isso aqui é uma lista dos 9 principais antivírus, tem 9 aí principais antivírus ou mais utilizados no mundo. O Norton, Bitdefender, Avast, AVG, McAfee,
e assim por diante. Tem outros aqui, outros 3 citados. Então é necessário que você conheça esses termos, guarde na sua memória. E existem questões de prova, né, para que pergunta, dentre os programas abaixo, o que não é antivírus ou o que é antivírus, qual é o antivírus, então você tem que identificá-los. Bom, minha gente, vamos partir agora para uma segunda fase aí da nossa aula, que são as questões. Vamos ver aí, com base no que vimos, se você é capaz de responder as questões que virão a seguir. Vamos exibir e vamos ver aí, vamos fazer a leitura. O firewall é 1. O firewall é 1. Vamos ver aí, dá um tempinho para vocês lerem. Bom, um firewall é um sistema antivírus? Claro que não. Um firewall é um componente de segurança de rede? Sim. O firewall é um sistema operacional? Na letra C? Não. É um servidor web? Servidor web significa provedor? Não. O firewall é um gerenciador de rede? Claro que não. O gerenciador de rede tem um sistema Windows Server. É um sistema operacional. Então a resposta da nossa questão, letra B. O firewall é um componente de segurança de rede. Além do firewall, vimos o proxy, o IDS, o honeypot e os programas anti-malwares, ou antivírus. O termo utilizado recentemente é anti-malware. Vamos para a nossa próxima questão. O objetivo do firewall. Bom, o objetivo do firewall é possibilitar conexão com a internet? Claro que não. Quem possibilita a conexão com a internet é o modem. Configurar uma rede privada, já disse, é o Windows Server. Configuração de rede, normalmente é feito pelo Windows Server, se a rede é Windows. Visualizar diversos tipos de arquivo? Claro que não. Isso aqui é o programa Windows Explorer, que permite visualização de arquivos e pastas. Permitir edição de imagem? Não. Na Microsoft tem um Paint, existe o Photoshop, que não é da Microsoft, da Adobe e assim por diante. Então a resposta da nossa questão é realizar a segurança de redes privadas. Então o firewall tem por objetivo realizar segurança de redes privadas. Estão vendo aí as questões de prova? Então aqui são alguns exemplos que eu vou exibir para vocês sobre o que é cobrado sobre firewall, proxy, IDS e outros mais. Vamos ver? Próxima questão. A função do firewall. A função do firewall no computador. Veja aí se você consegue identificar o que é função do firewall. Bom, vamos ver aí. Bloquear o acesso de outros computadores em uma rede local sem autorização prévia do protocolo de comunicação? Bloquear o acesso de outros computadores em uma rede local? Não. O objetivo do firewall é a conexão com a internet, é o bloqueio do que vem ou vai para a internet. Proteger o computador de possíveis ataques através de uma rede local implementada pelo protocolo DHCP? Não, porque DHCP não tem nada a ver com ataque. O DHCP foi visto na parte de arquitetura TCP/IP, que o objetivo dele é fornecer o IP para a máquina que tenta se conectar. Permitir o acesso do computador à internet através de uma rede sem fio? Não, não só a rede sem fio. E também não é permitir acesso. Quem vai fazer isso é o modem. Então a resposta à questão letra D, ó, controlar a movimentação de todos os dados de seu computador. É o controle de dados. Além de prevenir o vazamento de informações do computador para a internet, realizando o bloqueio de acesso de softwares que possam prejudicar o computador. Então este é o item aí que define função do firewall. Bom, minha gente, vamos continuar mais exemplos aí de questões de prova. Com relação ao firewall, é possível afirmar que... Então leia aí a questão, veja se você consegue identificar o gabarito.
Bom, com relação ao firewall, é possível afirmar que trata-se de um processo em que os dados e arquivos são armazenados virtualmente? Claro que não. Isso aqui ele está se referindo ao FTP, transferência de arquivos, ou então a nuvem computacional, nuvens computacionais. Não segue regras? Claro que segue. Segue regras específicas. Se tivesse segue regras, seria gabarito. É um protocolo de transferência? Não, porque firewall não é protocolo. Pode ser tanto o dispositivo de hardware quanto um software? Sim, ó, este está aí dentro do que é o firewall. Bloqueia spam ou e-mail não solicitado? Não. O firewall, na verdade, não bloqueia spam. Isso aqui, quem vai fazer bloquear spam é o programa de correio. É ele que permite bloquear spam, mensagens não desejadas. Então a resposta à questão em relação ao firewall pode ser tanto um dispositivo de hardware quanto um software. Bom, próxima questão. Veja se você consegue identificar o conceito descrito. Para conectar uma rede privada à internet, a uma rede pública, internet, muitas vezes os administradores de rede se valem de um servidor que tem a função de receber os pedidos de número IP internos, privativo, ou seja, dentro da empresa, e encaminhá-lo através de um número IP válido público, à internet, de forma a obter o conteúdo desejado pelo usuário. Este servidor, por vezes, armazena uma cópia do conteúdo solicitado por um usuário para entregá-lo mais rapidamente a um segundo usuário, se este mesmo conteúdo for novamente solicitado. Estamos, neste caso, falando de um servidor. Qual é o servidor, né, que permite armazenar conteúdo visualizado na internet para disponibilizar a outros que solicitem esse mesmo conteúdo, agilizando o processo? O nome desse servidor é o servidor proxy. Este é o objetivo do proxy. O proxy ele tem duas funções dentro de uma rede, pelo menos duas funções que são importantes. Uma, armazenar conteúdo da web já visitado, porque armazenando esse conteúdo fica como uma memória cache, e aí você vai ter disponível dentro da rede o que normalmente se visita. Outro objetivo do proxy é bloquear páginas ou conteúdo que fala, por exemplo, sobre sexo, violência e assim por diante, que não é desejado numa empresa ou até mesmo na sua casa. Então você pode utilizar o proxy para isso. Bom, minha gente, vamos continuar. As questões aí te dão uma noção do que é pedido nos concursos públicos. A função básica de um firewall é bom, você já deve ter identificado aí, né? Qual o objetivo do firewall? Controlar o tráfego de entrada ou saída de um computador ou rede. Esse é o objetivo do firewall, é o controle. O firewall permite uma conexão com a internet? Claro que não. Isso aqui é o papel do modem, né? Está descrito aí o modem que vai fazer isso. Não é firewall. Vasculhar arquivos infectados é o antivírus. Identificar se o site é confiável? Isso aqui é o próprio navegador. Com apoio de empresas como Microsoft, permite isso. Quando você acessa um site, a Microsoft tem uma lista de sites que já foram declarados como sites mal intencionados. E aí, toda vez que você acessa um site, a Microsoft verifica se você está usando aí o Edge ou o Internet Explorer, ou o Google, caso você esteja usando o Google Chrome, ele verifica se o site é confiável ou não. Impedir que um arquivo infectado com vírus seja aberto? Claro que não. Isso aqui é o papel do próprio antivírus. Então a resposta da nossa questão, letra B, controlar o tráfego de entrada ou saída de uma rede. Bom, vamos para a ideia de hacker. Hacker e cracker. O que é um hacker e o cracker? E o que são os malwares? Bom, minha gente, esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula, veremos o que são hackers, crackers
e os principais malwares, para a gente encerrar a parte de rede, segurança da informação. Segurança da informação vai encerrar com essas ideias que veremos no nosso próximo vídeo. Até lá!